Bom, a gente fala sobre o programa Verde e Amarelo, que tem o objetivo de incentivar a geração de empregos entre os jovens. Gentilmente visitando aqui os novos estúdios do Jornal da Manhã, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Secretário, bom dia, o senhor já tinha vindo inúmeras vezes ao nosso antigo estúdio, agora está conhecendo o estúdio novo. Obrigado pela visita. Obrigado a vocês, a Karina, a Tiago, a Bruno, a Sami, e parabéns pelo estúdio novo aqui, realmente impressionante. Verdade. Secretário, a reboque desse novo programa para incentivar o trabalho entre os jovens, aliás, os jornais hoje destrincham uma possível nova reforma trabalhista. Aliás, o senhor capitaneou a reforma trabalhista na gestão do ex-presidente Michel Temer, o senhor era deputado ainda. Afinal, é uma reforma trabalhista a reboque desse programa que o governo lançou? Não, o que nós estamos fazendo é aperfeiçoar textos que já foram aprovados anteriormente. Aliás, em 2017 foi feita uma ampla reformulação da nossa CLT. De lá para cá, houve interpretações díspares por partes de juízes de primeira instância, por partes de membros do próprio Poder Executivo, notadamente interpretações da Receita Federal, por exemplo. E o que nós estamos fazendo nesse projeto é permitir que fique mais claro ou mais claras as regras que foram modificadas em 2017. Ao mesmo tempo, há um vigoroso projeto de estímulo ao crédito, de estímulo à ocupação, à geração de renda e também a formalização de emprego para jovens de 18 a 29 anos, como um programa piloto. Piloto com 1.800.000 pessoas, é um piloto do tamanho do Brasil, mas de qualquer forma, a nossa preocupação é termos uma responsabilidade social, mas sem abrir mão da nossa responsabilidade fiscal. Sami. Olha, eu me preocupo muito com a questão trabalhista no Brasil, eu sou economista, e eu costumo citar o seguinte exemplo. Vamos supor que um trabalhador ganhe R$100 por hora. Hoje, se ele ganhar R$100 por hora, por conta dos encargos trabalhistas, ele custa de R$160 a R$220 por hora. Pois bem, se a produtividade dele, ou seja, o que ele gera para a economia, se o que ele vale para a economia for R$150, ele vai ser demitido ou o empresário vai para a informalidade, dois caminhos muito ruins. As pessoas têm a falsa impressão que muitos direitos favorecem os trabalhadores, mas a verdade não. À medida que você distancia o que ele ganha do que ele custa, ele vai ter que aumentar muito a produtividade, coisa que não ocorre. O Brasil está muito mal em produtividade. Um americano equivale a 4 brasileiros. Nesse sentido, fico feliz do programa, mas eu acho pouco. Eu acho que deveria ser atacado em outras áreas. A gente olha eu conheço bem o mercado americano, conheço alguns outros mercados, a gente tem alguma jabuticaba aqui, e de novo, a falta de esclarecimento, talvez, por parte da comunicação do governo, da mídia, dos formadores de opinião, as pessoas acabam acreditando que esse excesso de direito quem paga é o empresário, e não percebem que isso diminui o salário do trabalhador. Eu queria perguntar, então, para o senhor, e aí, quando que a gente vai ter uma reforma mais contundente? Porque a que você fez foi boa, que você ajudou, mas acabaram aí dando um jeito e ficou numa zona cinzenta. Sam, primeiro quer dizer que concordo integralmente com a sua avaliação. Tanto é que a nossa preocupação de buscar esse segmento da população é porque neste segmento o índice de desemprego é mais do que o dobro dos outros segmentos da sociedade. Te deu o dado, é quase 25% contra 11%. 11 ponto alguma coisa. Então essa foi a nossa escolha. E por que nós não ampliamos o processo? Exatamente. Primeiro porque não há espaço fiscal no momento. Se lembra que o ministro imaginou inicialmente em estabelecer uma contribuição sobre fluxo financeiro. Isso foi rechaçado pelo Congresso. Nós não podemos simplesmente oferecer desoneração de folhas sem a contrapartida, até porque a legislação nos determina que tenhamos a responsabilidade fiscal e é também a nossa preocupação como administrador público. E para ficar claro para quem estão nos ouvindo, até para ir na direção que você está colocando, os jovens, eles têm menor qualificação e menor experiência e, por isso, menor produtividade.
Então, na hora em que eles tenham possibilidade de se integrarem no mercado de trabalho em função de uma diminuição do seu custo, né, evidentemente, uma dessas situações ou ambas estarão sendo superadas. Eles passarão a ter experiência e a empresa normalmente o qualificará ou buscará uma qualificação no mercado. O que é que nós queremos com esse programa? Nós queremos criar dentro da sociedade o sentimento de que funciona e facilitar uma futura ampliação do projeto dentro do Legislativo, porque hoje a resistência é muito grande em função do que ocorreu anteriormente. O Brasil não foi inventado agora. Nós tivemos o primeiro emprego do ex-presidente Lula, que foi um fracasso. Menos de 150 mil jovens foram atendidos no programa, dado o excesso de burocracia, as limitações que foram colocadas e o regime de subvenção que era dado às empresas na época. Depois veio o processo de desoneração capitaneado pela ex-presidente Dilma, que desonerou de forma universal, sem critérios, inicialmente 4 setores da economia, posteriormente chegou a mais de 70 setores. O efeito foi praticamente nulo, porque não houve direcionamento para a empregabilidade. Então, o empresário é desonerado da folha, e claro que dentro do espírito de liberdade que norteia quem é empreendedor, ele primeiro foi pagar dívidas, depois ele se aumentou eventualmente a sua remuneração, comprou maquinário e eventualmente contratou pessoas. Então, identificando todos esses problemas, é que nós, para fazermos um piloto, para começarmos uma fase inicial desse programa que nós acreditamos que é a redução do custo dessa indireto da mão de obra, para que nós possamos aumentar o salário das pessoas e aumentar a empregabilidade, é que nós estamos lançando o programa Verde Amarelo e esperamos que ele tenha êxito para que haja dentro da sociedade uma empatia com o programa e que ele possa ser ampliado. Secretário, bom dia. Quando que o senhor e a sua equipe esperam que esse programa comece já a gerar resultados a partir desse incentivo positivo para as empresas, que as empresas iniciem esse processo de contratação já com base nesse incentivo? Ele vai começar em janeiro de 2020, né? Ele tem uma duração de 2 anos, o contrato tem duração de 2 anos, o programa de 3 anos e a continuação do programa poderá ser até 5, porque em 31 de dezembro de 2022 alguém poderá contratar dentro dos critérios do programa e ele terá mais 24 meses de forma subsequente. Mas a ideia é que até lá nós temos condição de rediscutir o projeto, né, dado o êxito que nós esperamos que ele tenha. Nós estabelecemos o critério de janeiro de 2020 justamente para que possamos fazer uma avaliação desta política pública. Isso é uma outra inovação, né? Essa é uma política pública que será avaliada, né, que será acompanhada, que será publicado os seus resultados para que a sociedade possa avaliar, possa acompanhar e verificar se ele tem êxito. Nós temos a convicção de que isso ocorrerá pelos pressupostos que foram colocados no programa, mas de qualquer forma é importante que haja transparência na execução dessa atividade que é tão importante, que é permitir que os jovens de 18 a 29 anos que têm uma dificuldade maior de inserção no mercado de trabalho, no momento em que a economia começa a reagir de forma sólida e consistente, são os últimos a embarcarem no vagão da empregabilidade, né? Porque na hora em que a economia reage, a primeira decisão do empreendedor é buscar dentro do mercado mão de obra mais qualificada, que lhe dê uma maior produtividade e, por via de consequência, tenha uma maior chance de sucesso e de êxito nos seus negócios. Então, os jovens ficam por último. Então, secretário, você está falando sobre a falta de oportunidades, né? Para esses jovens, a gente sabe que essa faixa etária de 18 a 29 anos tem quase o dobro de desemprego diante das outras, né? Uhum. Os trabalhadores, mas a minha dúvida os trabalhadores antigos serão trocados por esses novos, já que a mão de obra é mais barata? E se tiver um limite de trabalhador nessa faixa etária, como que vai ser feita essa fiscalização para se saber que isso de fato não vai acontecer? A preocupação que nós tivemos, Karina, foi primeiro deixar o mais simples possível e ao mesmo tempo permitir que a compensação, que a desoneração, ela ocorra em função dos critérios estabelecidos na lei e em função dos mecanismos de avaliação que o governo detém. Quais são? CAGED, RAIS e Social. Né? Então, são instrumentos que o governo tem para verificar qual é a fotografia da empresa naquele momento. E o que é que estabelecemos como delta ou V0? Nós pegamos uma média de janeiro a outubro desse ano, quer dizer, antes da edição da medida provisória, para evitar que haja distorções, né?
E essa média, vamos imaginar que a empresa tem identificado 100 funcionários neste período. 100 é o V0 da empresa. Tá? Então, se em janeiro ela tem 104 funcionários, sendo que 3 têm a característica do programa, os 3 serão desonerados, os 3 apenas. Vamos imaginar que em janeiro ela tenha 100 funcionários, sendo que 3 têm a característica do programa, ele não será desonerado, porque significou que houve substituição de um funcionário antigo por um funcionário que nós temos interesse de manter no programa. Secretário, ainda falando em emprego... Sim, ilimitado a 20% do total de funcionários que cada empresa poderá ter. Ainda falando de emprego, uma questão importante é a questão da pejotização. Eu, por exemplo, e várias outras pessoas que eu conheço, têm vários empregos. Então, eu presto serviços para a Jovem Pan, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, eu tenho algumas empresas e eu vou compondo o meu dia. Existe uma tendência no mundo das pessoas terem vários empregos de tal sorte que você componha as suas horas do dia. Para o empresário, PJ é melhor, é menos risco trabalhista, você não tem tantos encargos, há o temor de substituição. Isso teve lá no passado um aceno do governo, mas voltou atrás. Vocês estão estudando alguma coisa nesse sentido? Como está essa situação? Eu posso contratar PJ, eu não posso? O que fala a lei e o que vocês estão fazendo? A legislação em relação a PJ está mantida como está, né? O que nós estamos trabalhando, nós constituímos o que nós chamamos de GAET, é um grupo de altos estudos, que entre as suas missões, aliás, o estudo já está pronto, será apresentado dentro da Secretaria do Trabalho na próxima semana. Mande para nós, hein? É uma reforma sindical, consolidação de legislação trabalhista e previdenciária, mercado de trabalho do futuro, né? Porque nós sabemos que a configuração do mercado de trabalho atual está se liquefazendo, literalmente, né? A questão dos aplicativos de internet, o trabalho em casa, né? O trabalho com jornadas diferenciadas é uma tendência no mundo e no Brasil, não será diferente. Nós temos a responsabilidade de entendermos a situação e apresentarmos proposta deste governo ou de qualquer governo com política de Estado para enfrentar essa situação. Nós estamos estudando a questão do SuperMEI, quer dizer, uma mudança dessa configuração da pejotização do microempresário individual e também das micros e pequenas empresas, porque hoje, mais do que nunca, com a força de trabalho de mais de 100 milhões de brasileiros, apenas pouco menos de 40 milhões têm carteira de trabalho assinada, 10 ou 11 milhões são funcionários públicos e os demais são trabalhadores informais ou MEIs, ou pequenos empresários, ou profissionais liberais. Então, nós não podemos tratar os desiguais de forma igual. Então, essa é uma preocupação que impacta diretamente na questão, por exemplo, da Previdência, né? Porque, de uma forma ou de outra, o Estado brasileiro, na hora em que o cidadão não teve a condição de fazer sua poupança, vai prestar uma assistência àquela pessoa, né? Então, isso onera a responsabilidade coletiva na questão dos impostos. Então, essa é uma preocupação, mas não está contida nas medidas que nós apresentamos agora. Agora nós fizemos um MP de estímulo ao emprego, não apenas ao trabalho, não apenas ao emprego formal, mas ao trabalho, à ocupação, à renda, à simplificação, à desburocratização. E ao mesmo tempo nós fizemos 2 outros projetos, um de direito processual, tá? E um outro na questão dos PCDs, que são pessoas com deficiência, e na questão de reabilitação. Para você ter uma ideia, apenas 2% dos brasileiros são reabilitados por ano no Brasil. Não há política de reabilitação no Brasil, de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, são vários aspectos que precisam ser enfrentados e eu entendo que o processo é bastante complexo, ainda vai demorar um pouquinho para as pessoas entenderem o que foi apresentado e o Parlamento certamente e a imprensa fará esse papel. Estamos recebendo o secretário Rogério Marinho aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Agora, do estúdio de vídeo da nossa redação, a pergunta de Denise Campos de Toledo. Denise. Secretário, bom dia. Agora, além dessa intenção de gerar mais emprego, especialmente para os mais jovens, reduzindo encargos, na verdade, o que foi apresentado pelo governo tem sido considerado como uma nova etapa da reforma trabalhista, ao contemplar trabalho no domingo, possibilidade
possibilidade de os bancos abrirem no sábado, novo sistema de homologação de contratos. E eu queria saber como é que o senhor vê a perspectiva disso avançar na Câmara, já que foi vendida uma ideia de estímulo à geração de emprego, mas vem várias outras medidas, inclusive algumas, como essa questão do trabalho do domingo, que já foi rejeitada em outra proposta, não é? E nessa questão da homologação, de multas, como é que fica essa situação do ponto de vista de empregador e empregado? Bom, obrigado, Denise. Primeiro, para fazer o projeto, é evidente que nós gastamos aí, eu diria, algumas horas, eu diria alguns dias, né? Trabalhamos muito para apresentarmos o projeto que aí está, que na sua maior parte também, na parte processual, são correções de leis que já foram aprovadas dentro do Parlamento brasileiro, estão sendo interpretadas de uma forma diversa por juízes na primeira instância, por órgãos dentro do Executivo, pela Receita Federal, enfim. O que nós estamos fazendo é clarificar o que já foi feito anteriormente. E todo esse processo, Denise, passou, evidente, por uma validação política. Eu tive o cuidado, até orientado pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro, em percorrer os gabinetes na Câmara e no Senado e conversar a respeito das propostas que estamos apresentando. O que eu posso lhe dizer é que foi uma disputa para quem será o relator do projeto. Né? Há uma vontade desse Congresso, que é um Congresso reformista, de avançar ainda mais nesse processo de simplificação, de desburocratização e, sobretudo, de permitir que o emprego seja gerado. Nós temos um cipoal regulatório que não ajuda o Brasil, né, que nos tira a produtividade, que impede que as pessoas tenham a definição e a vontade, tomem a posição e a decisão de fazer o emprego, de empregar pessoas. Então, o que nós estamos fazendo é ajudar o país a ficar mais livre, a ficar mais próspero. Muita gente não entendeu, por exemplo, a questão do microcrédito. Quando nós anunciamos o que anunciamos ontem lá no Palácio, e falamos a respeito de 40 bilhões de reais nos próximos 3 anos, nós não falamos como peça de retórica. Nós tivemos o cuidado de, junto com o presidente do Banco Central, fazer um périplo de convencimento junto aos grandes bancos do Brasil, mas também as fintechs de crédito, as cooperativas de crédito, as associações que tratam do tema no Brasil inteiro. E o que é que nós constatamos? 0,2% do crédito oferecido no Brasil é para microcrédito. Isso é irrisório. Isso não existe um país de 200 milhões de habitantes que tem 55 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, que ganham 1/4 de salário mínimo de renda média mensal. Então, o que nós fizemos foi retirar as amarras, retirar os obstáculos, reduzir a burocracia e mostrar a esses entes financeiros que esta é uma operação rentável, que eles também vão ganhar com isso. E quem vai ganhar mais ainda é a sociedade brasileira, não tenho dúvida nenhuma, porque 10 milhões de pessoas que estão desbancarizadas, que estão fora hoje do sistema financeiro, vão passar a ser incluídos e vão ter acesso a um crédito diferente do agiota, que é 10%, 8%, 9%, 1,5%, 2% ao mês. Certamente isso fará muita diferença na vida de milhões de brasileiros. Bom, e para fechar a nossa entrevista, chegando aqui Augusto Nunes, participa também uma pergunta para o secretário Rogério Marinho. Augusto. Secretário, em primeiro lugar, parabéns pela entrada em vigor da reforma da Previdência. Eu sei da sua participação, da importância dela. E acho que os jornais esqueceram, nenhum noticiou em manchete. É a maior conquista econômica aí dos últimos anos. Agora eu pergunto, demorou 1 ano a tramitação da reforma da Previdência. As outras reformas, essas mudanças que o senhor anuncia, também vão demorar esse tempo? O senhor conhece bem o Congresso. O Congresso aprendeu com a lentidão na aprovação da reforma da Previdência? Vai mudar? Continua igual? Como é que é? Bom, você fala do pacote, da agenda que o ministro Guedes entregou. Exato, tem uma agenda. Se for uma reforma por ano, nós vamos aprovar 4 enquanto. Bom, estamos terminando o ano, né? Não é culpa do governo. É pouco provável que o governo tenha condição de aprovar qualquer coisa esse ano. Mas certamente a discussão já começou, as comissões estão sendo instaladas e há projetos que vão andar mais ou menos. Isso é a dinâmica do próprio parlamento. Para o governo é mais importante, por exemplo, que ande essa questão que permite que os gatilhos possam ser disparados quando houver emergência fiscal na questão da regra de ouro, o que vai dar uma maior maneabilidade no orçamento.
né? Agora, no que eu estava falando anteriormente, a medida provisória tem 120 dias. Então, eu espero que em 4 meses nós tenhamos o projeto aprovado na Câmara e, se Deus quiser, um ambiente mais confortável para quem emprega e para quem quer se empregar no Brasil. Muito obrigada, secretário. A gente recebe aqui Rogério Marinho, que é secretário especial de Previdência e Trabalho. Tenha um ótimo dia. Muito obrigada. Obrigado, Kaline. Obrigado pela visita aos novos estúdios, secretário. Obrigado, Tiago.